Olá, meus amigos, eu sou André Ariovaldo e hoje estudaremos como distinguir os espíritos bons e maus. Este é um estudo baseado em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Lembrando que você pode solicitar um seminário ou uma palestra a respeito deste assunto em sua casa espírita totalmente gratuito. Basta enviar-nos um e-mail em andreariovaldo@gmail.com ou então acessando o nosso site, o www.andreariovaldo.com.br. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 266, coloca o seguinte: por mais legítima confiança que vos inspirem os espíritos dirigentes de vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca seria demais repetir e que deveis ter sempre em mente ao vos entregardes aos estudos: o de pesar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que receberdes; a de não negligenciar, desde que algo vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir explicações necessárias para formar a vossa opinião. Esta é uma colocação de São Luís, oferecida para Allan Kardec e publicada em O Livro dos Médiuns, no item 266. Então, note que São Luís ele é muito categórico quando diz que, independente da confiança que nós temos nos espíritos, esta recomendação nunca é demais, a de sempre pesar e analisar, submetendo ao controle mais rigoroso da razão todas as comunicações que recebemos. Um dos maiores problemas que vemos na área da mediunidade no nosso movimento espírita é que as pessoas tendem a dar uma importância muito grande para uma mensagem, por essa mensagem provir de um desencarnado. Se o encarnado dita uma mensagem melhor até do que a do desencarnado, ele não tem tanto valor, esta mensagem não tem tanto valor, tanto peso, como no caso da mensagem vinda do desencarnado, mesmo que o desencarnado tenha menos conhecimento do que o encarnado. Porque as pessoas dão muita importância para a questão do espírito em si, e com isso se deixa levar pela emoção e acaba não usando muito a questão do raciocínio na análise das comunicações que estão recebendo. O bom senso. Não há outro critério para se discernir o valor dos espíritos senão pelo bom senso. Um bom espírito somente diz coisas boas. Se uma mensagem dita de um bom espírito trair o seu pensamento com alguma coisinha de ruim, não pode provir de um bom espírito. O espírito que dita uma mensagem positiva, ela é sempre positiva. Se alguma coisa pareça estranha, se nas entrelinhas alguma coisa seja suspeita, um tanto absurda, essa mensagem pode naturalmente ser descartada. Isto é uma indicação, uma sugestão dos próprios espíritos superiores, que jamais se melindram com esse tipo de análise. Esse melindre, ele é proveniente somente de espíritos atrasados que têm a perder com essa análise. O caráter. Julgamos os espíritos pela sua linguagem e as suas ações. Como já dissemos, um espírito bom somente diz coisas boas. O espírito mau, mesmo que tente dizer coisas boas, ele vai trair pelos seus pensamentos. No caso das ações, um espírito bom, ele é sempre suave, sutil, delicado, educado, de uma etiqueta raríssima. E no caso dos maus espíritos, são mais grosseiros, mais estouvados. Então nós conseguimos julgar os espíritos pela sua linguagem, pelas suas ações. A moral. Admitindo que os espíritos bons só podem fazer o bem, tudo o que é mal não pode provir de um espírito bom. Se alguma coisa que o espírito traz, ou fala, ou age, é contrário à qualidade de um bom espírito, mesmo que ele se diga um bom espírito, não o é. Os espíritos bons só fazem o bem. Tudo que é mal não pode provir de um bom espírito. Caráter da linguagem.
A linguagem dos espíritos superiores ela é sempre digna, simples e modesta. A dos espíritos inferiores é sempre algum reflexo das paixões humanas. Então, no caso dos espíritos mais elevados, a sua linguagem é sempre digna, é sempre elevada. Eles jamais se traem nos seus pensamentos. Para ser puritano, basta ser hipócrita. Para ser puro, tem que ser autêntico. E esses espíritos mais iluminados, mais elevados, avançados, estejam na qualificação de um espírito puro ou não, mas se forem espíritos elevados, esses espíritos jamais traem o seu pensamento. A autenticidade deles é sempre mantida. O caráter da linguagem, a harmonia das suas palavras, das suas ações é sempre a mesma, independente de quantas vezes ele venha se comunicar. No caso dos espíritos inferiores, ele sempre traz algum reflexo das paixões humanas, dos vícios, dos seus defeitos como egoísmo, orgulho, vaidade, ganância, entre outros. No aspecto íntimo, devemos julgar os espíritos pelo seu aspecto íntimo. Toda falta de lógica não pode deixar dúvida quanto à sua origem, qualquer que seja o nome de que o espírito se enfeite. Não importa se ele assina como Bezerra de Menezes. Se ele diz alguma coisa que não é digna de Bezerra de Menezes, não é Bezerra de Menezes. Agora, se não for Bezerra de Menezes, mas como as pessoas precisam de um nome, muitas vezes um grupo mediúnico, ele precisa de que o espírito dê o nome. Então o espírito não se importa com a questão de nome. Ele pode muito bem assinar como Bezerra de Menezes, desde que a sua mensagem esteja ao nível do que Bezerra de Menezes diria, pouco importa o seu nome. O importante é o conteúdo daquilo que ele está trazendo. Isso nós podemos estudar no próprio Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec trata exatamente desta questão da identificação dos espíritos. Às vezes as pessoas, os médiuns, eles dão muita importância para que o espírito deixe um nome. Para o espírito, no caso do espírito, para que não fique chato ali com as pessoas, ele acaba deixando um nome só para agradar. Então, assim, às vezes evoca-se Bezerra de Menezes, mas no momento Bezerra de Menezes ele não pode atender porque está com alguma tarefa, enfim. Ele pede para que uma outra pessoa, um outro espírito no mesmo grau dele, dê a comunicação em seu lugar. Se o grupo necessita de um nome, ele pode muito bem assinar como Bezerra de Menezes, porque o nome para eles nada importa. O importante é realmente o conteúdo. Então, no caso do aspecto íntimo dos espíritos, sempre que um espírito deixe um nome venerado, quanto mais importante for o nome desse espírito, né, de que ele está assinando, mais deve, com mais atenção, nós devemos analisar essa comunicação que ele está trazendo. Linguagem universal. A linguagem dos espíritos superiores é sempre idêntica quanto à substância e jamais se contradizem. Então, todos os espíritos superiores têm uma linguagem idêntica em relação à sua substância, ao seu conteúdo. Eles jamais se contradizem. Já os espíritos inferiores se contradizem e não conseguem manter essa substância idêntica na sua comunicação. Prudência. Os espíritos superiores só dizem o que sabem. Os maus falam de tudo, sem se importar com a verdade. Por isso que é muito importante a gente saber os limites numa comunicação com um espírito, numa conversação com um desencarnado. Porque às vezes as pessoas, elas desejam saber coisas que nem sempre é possível, é permitido elas saberem. E se elas insistem nisto, os espíritos superiores se afastam e dão lugar aos maus espíritos, aos espíritos inferiores. E os espíritos inferiores, eles não se importam com a verdade. E eles respondem às perguntas das pessoas de qualquer forma, porque para eles acaba tornando-se uma diversão. Então devemos ter muita prudência nesse trato com os espíritos. Se eles nos disserem que tal coisa não pode ser dita naquele instante por momento inadequado,